Vamos estudar hoje a respeito da missão de Cristo, dita por ele mesmo e escrita lá no livro de João, capítulo 8, verso 21. Vamos ver. De outra feita, lhes falou dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, esse digo ao mundo. Aqui ele está falando do Pai Celestial, de Deus. Eles, porém, não atinaram que ele falava do Pai. O verso 27 do capítulo 8 de João já esclarece que é de Deus que está falando. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Nós vemos aqui nessas películas, do verso 1 até o 28 do capítulo 8 de João, que Cristo ele deixa claro que a porta de acesso ao reino dos céus é o próprio Salvador, é Senhor Jesus Cristo. É Yeshua. Ele próprio está dizendo que é a porta de acesso. Por quê? Porque se enquanto não se acreditar e não tomar ele como Salvador, como aquele que limpa os pecados, que vai redimir, vai justificar, vai purificar o pecador, as pessoas vão continuar indo para a condenação, para o juízo final e para a condenação. É isso que Cristo está dizendo. Eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei dos vossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, como diz João Batista, que foi enviado por Deus para tirar os pecados do mundo, para que todo que nele crê seja salvo. E aqui ele está dizendo: enquanto vocês não crerem em mim, morrereis os vossos pecados, porque eu sou o único. Não há nenhum intermediário entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. Paulo, quando disse lá no livro de Timóteo, escreveu a carta a Timóteo, diz: só tem um intercessor. Só tem um intercessor entre Deus e os homens, que é o próprio Cristo. A Bíblia diz que só tem um nome pelo qual podemos ser salvos, que é o próprio Cristo. Então aqui ele está dizendo a missão dele: para você ter perdão dos pecados, para você ser purificado, você tem que crer em Jesus. Primeiro você tem que arrepender, colocar a sua vida no altar de Deus, através do arrependimento. Pedir perdão pelos pecados. Pedir que Deus purifique e queira uma nova vida, um novo nascimento. Renegar aquela vida de vícios, a vida de pecados mais variados, de lascívia, a vida de crimes, a vida de prostituição, a vida de toda forma de fofoca, de mentira, de toda forma que venha desagradar a Deus, forma de comportamento que venha ofender aquilo que Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 20. Paulo é claro em discriminar no livro de Coríntios os pecados que os gentios faziam, que na época os habitantes de Corinto faziam, e como Deus purificou eles, como Cristo, através do seu sangue, purificou eles. Então, para ser purificados os pecados, a única porta é Cristo. Nós vemos também o livro de João 10, no capítulo 10 do livro de João, está lá, no verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, no verso 9 de João, capítulo 10, verso 9. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará passagem. Ele é o Salvador. Então nós temos que crer no Senhor Jesus, crer na sua graça, crer que é por meio dele, se apegar na cruz de Cristo,
Os pecados serão limpos e toda forma de concupiscência da carne, dos olhos, a mentira, a inveja, a cobiça, deixar de lado, abandonar. Ter uma nova vida, nascer de novo. Ser um crente que lê a palavra de Deus, ora a Deus e cumpre os mandamentos lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Isso é uma vida, uma nova vida, uma vida de arrependimento. Então é isso que Deus nos chama através de Cristo. É isso, por isso que ele está dizendo, morrereis os vossos pecados, porque se vocês não me aceitarem, vocês vão continuar reproduzindo uma vida de pecado como seus antepassados tiveram, como o povo de Israel teve no Antigo Testamento. Ele é a solução para aquele que quer uma nova vida, que não quer mais o sofrimento desse mundo, esse mundo que vê, que oferece grandes benesses, que oferece aparentemente vantagem através do pecado, mas é um mundo de sofrimento. Nós estamos num mundo de sofrimento. Deus promete um mundo melhor, uma vida eterna, lá descrito no livro de Apocalipse. E para isso a porta, lá descrito no livro de João, acabamos de ler, João verso 9, capítulo 10, verso 9, a porta é Cristo. Então, se nós não crermos em Cristo, ele está dizendo aqui no verso 24 do capítulo 8 de João, por isso vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não crer que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então vamos crer em Cristo, entregar a nossa vida para Cristo, arrepender de tudo que fizemos de errado no passado e passar, então, a obedecer os mandamentos de Deus, a ser uma nova criatura, a renegar uma vida de lascívia, uma vida de vícios, uma vida de crimes, uma vida de erro, uma vida de fofoca, de inveja, de mentira, de adultério, de toda forma de pecado. Deixar isso de lado, se arrepender e viver para Cristo, renegar a si mesmo, renegar a paixão da carne, renegar os desejos que o mundo oferece. Esse mundo que hoje está de sofrimento, a gente sabe que o mundo que renegou a Cristo é o mundo de hoje, é o mundo que leva ao sofrimento. Que vida nós temos hoje? Para onde o mundo está indo? Porque renegou a Cristo. Então vamos aceitar o Salvador. Vamos considerar que Ele é a porta, como Ele mesmo diz. E através dele nós poderemos obter a salvação e o perdão dos pecados. Vamos orar a Deus, vamos meditar na palavra. Então Cristo é a porta. Por Ele obtemos a remissão do pecado. Só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Está lá no livro de Timóteo, na carta de Paulo aos Timóteos. Então só tem um nome para o qual podemos ser salvos. Eu sou, ele está dizendo aqui no verso 24. Se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados.